Oi. Ai, gente, tecnologia é uma coisa linda. Mas eu acho que agora a internet vai ficar mais fácil de não travar. Vamos, qualquer coisa vocês me avisam, tá bom, gente? Se ainda estiver dando, se estiver ruim, aí vocês me avisam. Bom, voltando ao que eu estava falando. Ouvir mais, vamos fazer uma recapitulação agora que eu mudei assim de mídia, uma recapitulação de tudo que eu já falei. A primeira coisa, aproveita para ouvir mais o seu paciente, aproveita que você não vai poder fazer a avaliação antropométrica, tirando todo o peso, tirando todas as medidas, para ouvir mais o seu paciente, e aproveita também para simplesmente tratar o peso como sendo algo, eu diria, mais um fator ali daquelas questões que você está passando, não o fator central. A sua consulta, ela não vai precisar girar totalmente em torno do peso. Ela vai ser uma consulta que vai também levar a outras conversas, a algo que valoriza o histórico do paciente, a algo que fale sobre como que ele chegou até ali, o que ele faz, o que ele não faz, etc. A Jaqueline acabou de mandar aqui, melhorou. Obrigada pelo toque, Jaque. Eu vi que você mandou que estava travando bastante. Vamos melhorando. Bom, vamos lá. A outra dica também, recapitulando, se você faz como eu posso dizer, um questionário muito detalhado em termos de anamnese, você mandar esse questionário antes para o paciente responder, porque aí você utiliza o tempo da consulta para exatamente essas conversas que eu já falei, para poder ouvir e para poder perguntar aquilo que faz mais sentido dentro daquele questionário de anamnese, tá? E a terceira dica que eu falei é para ter certeza de que você vai ter um ambiente interessante para o paciente, mesmo sendo virtual, que você vai criar um ambiente que seja um ambiente interessante e que você vai fazer com que esse paciente se sinta ouvido, fazer com que esse paciente se sinta, como eu posso dizer, acolhido, que ele sinta a sua empatia, você não fica olhando para baixo, que você não fica olhando outras coisas, anotando enquanto você fala com ele, porque afinal já é difícil você fazer esse vínculo, essa conexão, perdão, com o paciente que está na frente de uma tela. Mas totalmente é possível se você se colocar realmente aberto para fazer isso e perceber que é uma situação diferente da que vocês estão acostumados e se colocar numa situação de conexão mesmo com ele, tá bom? Uma última coisa em relação a uma primeira consulta, né? De repente essa é uma oportunidade de você perceber o quanto que a consulta pode ficar rica e pode ficar interessante quando você se aprofunda na conversa com o paciente. Eu entendo que a gente morre de medo de perder determinadas informações quando a gente faz uma anamnese. A gente morre de medo de não perguntar coisas que vão ser cruciais para o tratamento desse paciente. E com esse medo, com esse receio, a gente acaba não se abrindo para ouvir as entrelinhas. E muitas vezes é nas entrelinhas que a gente vai descobrir coisas tão importantes quanto aquilo que a gente colocou no nosso questionário. É nas entrelinhas que a gente vai descobrir determinados relacionamentos que esse paciente tem com a comida, com o próprio corpo, com a família, com outros nutricionistas, com profissionais da saúde, com médicos, etc. Vai descobrir coisas que ele, de repente, não vai simplesmente responder quando você perguntar, que vão estar na fala dele, que vão estar na forma como ele fala, que vão estar na emoção que ele transmite. E quando você se foca muito em não esquecer determinadas coisas, é mais difícil de você prestar atenção, porque você tá meio que ali pensando, bom, eu não posso deixar de perguntar isso, aquilo para ele, tá? Ah, mas e se então eu esquecer? Você sempre tem a oportunidade de perguntar novamente, porque você vai ter, pensa que esse paciente vai voltar para você, esse paciente vai passar por um tratamento com você, você vai ter contato com esse paciente, você pode sempre perguntar, eu esqueci de perguntar se ele tá tomando algum medicamento, e isso é importante, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, manda uma pergunta para ele, olha, você está tomando algum medicamento? Ou você,
informação que você acha que é tão importante que não possa esperar até o retorno do paciente, você pode perguntar para ele no meio tempo, mas é muito mais legal você dedicar a sua preocupação em ouvir o que ele tem a dizer, principalmente agora online, para não ficar uma coisa extremamente mecânica, que não vai criar vínculo algum com ele, tá bom? Bom, agora vamos falar do retorno, porque você vai ter retornos, provavelmente, desses pacientes que você atendeu pela primeira vez, e você também vai ter retorno de pacientes que você já atende e que estão acostumados a se consultar com você dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. E aí, esse paciente que está acostumado com um processo seu, que muitas vezes é com foco no peso, vai perceber que ele não vai poder ser pesado. Aí você me pergunta assim, bom, eu posso pedir para esse paciente se pesar, para esse paciente se medir em casa? Poder até pode, tá? Mas eu não sugiro. Por quê? Porque vai, como eu já falei antes, ter diferença de balança. O paciente pode não saber tirar a circunferência da forma correta, ou a pessoa que ele pediu para ajudar não vai conseguir tirar a circunferência da forma como você tiraria. Esse paciente pode se pesar, de repente, numa balança que está totalmente diferente da balança que você tem no seu consultório, e isso acontece. E, às vezes, para um paciente que tem uma mentalidade muito focada e centrada puramente no número e no peso, essa diferença de peso, ele pesar na casa dele, pode ser um gatilho enorme para ele desistir do tratamento, para ele achar que não dá mais, enfim. Então, eu sugiro que você aproveite esta oportunidade para que este retorno seja muito menos focado se o paciente perdeu ou não perdeu peso, se o paciente ganhou ou não ganhou peso, e muito mais focado em como foi esse tempo para você, que dificuldades que você enfrentou, o que foi fácil de fazer, o que foi difícil de fazer nesse tratamento, quais das metas que a gente estipulou você realmente conseguiu fazer, qual das metas você não conseguiu fazer. Enfim, aproveita para conversar. Vai ser uma ótima oportunidade para tratar muito mais das dificuldades, do que ele teve, de desafios, do que ele teve de conquistas, mesmo que essas conquistas, aliás, principalmente essas conquistas não sendo numéricas, principalmente essas conquistas sendo conquistas muito mais assim, olha, eu consegui fazer uma super boa escolha, porque estava todo mundo comendo tal coisa, e eu não estava com muita vontade de comer, mas se fosse numa outra circunstância, eu provavelmente teria comido, porque eu não consigo falar não, mas eu consegui ir comer o que eu estava com vontade, que era, por exemplo, só uma salada. E aí, isso foi uma super conquista para mim nesses últimos 15 dias. Pô, olha que legal. E, de repente, o paciente teve um monte de conquistas dessa e mudou várias coisas e fez ótimas escolhas. E aí, quando o foco está puramente se ele perdeu ou não peso, isso vai por água abaixo, porque quando ele subiu lá e de repente ele achou que ele perdeu menos peso do que ele gostaria, pode ser que ele nem te relate as coisas que ele conquistou. Então, assim, numa consulta normal, no consultório, eu até pesaria. Mesmo que eu pesasse o paciente de costas e não contasse para ele, porque é puramente um número para que eu tenha registrado, é uma das métricas. Porém, muito mais importante é isso. Pô, das metas que a gente fez na última consulta, teve alguma que você teve muita dificuldade, que você falou, essa eu simplesmente não vou fazer e não fez? Se sim, por quê? Me conta sobre isso. Perguntas abertas. Lembra, me conta sobre isso. Me conta sobre um momento em que você achou que você está muito melhor do que da última vez que você veio aqui. Em relação ao quê? Enfim, trate esse retorno muito mais a partir das informações que ele trouxer, trata esse retorno muito mais a partir da conversa e muito menos foco em, vamos olhar aqui, olha, na última consulta você estava com 67,5, vamos ver com quanto você está hoje, será que você perdeu meio centímetro de perna, sabe? Eu entendo que existem algumas linhas em que isso é muito importante. Então, às vezes, você trabalha com esportiva, você está atendendo um atleta, ou você trabalha com pessoas que querem ganhar massa muscular. Então, realmente faz muita diferença essa medida da porcentagem de gordura. Mas nós estamos em um momento muito diferente do momento normal. Nós estamos num momento em que isso não vai poder
é a prioridade. Até porque o atleta não está em condições de treinar da mesma forma que ele treinava antes. Até porque a pessoa que busca hipertrofia não está em condição de treinar como ela treinava antes na academia. Então, assim, vamos aproveitar esse momento para, ao invés da gente simplesmente não se falar, ao invés da gente simplesmente, enfim, parar de fazer qualquer tipo de acompanhamento nutricional, vamos falar de outras coisas, né? Me fala, como que está sendo esse momento para você, de ter que ficar em casa? Como que está sendo isso em relação às suas escolhas alimentares? Como que está sendo isso em relação, por exemplo, ao seu comer emocional? Você sente que você tem comido quando você está com fome? Ou você sente que quando você se sente entediado? Ou quando você está se sentindo ansioso por conta de tudo que está acontecendo, essa fome surge? Enfim, tem 1 milhão de papos que podem surgir, tem 1 milhão de outras reflexões que podem surgir, e o atendimento, com certeza, pode ser um atendimento muito rico, diferente e muito completo, independente dele não ter pesos, medidas e antropometria, tá bom? Eu acho também muito interessante, de repente, você aproveitar que a situação está diferente para trazer algum diferencial na sua consulta. Por quê? O que vai acontecer? Todos os nutricionistas vão atender online, certo? Todos os nutricionistas vão ter essa dificuldade de não estar frente a frente com o paciente, de não ter esse vínculo ali do olho no olho, de não poder olhar o paciente, de não... Enfim, é um vínculo diferente, não é um vínculo fácil de se fazer quando você está por trás de uma tela. Dá para fazer, mas não é fácil de fazer, e a gente não está acostumado a fazer, né? Eu acredito que quem trabalha com nutrição gosta de pessoas, gosta de atender pessoas, quer estar na frente a frente com o seu paciente, com o seu cliente. Então, eu acho que é uma oportunidade, de repente, de você fazer algo além, para enriquecer a sua consulta. É o seguinte, sim, estamos numa situação muito diferente da normal, e para isso eu quero fazer algo por você, porque você manteve o seu compromisso de estar no acompanhamento nutricional, você manteve o compromisso da sua consulta, você manteve o compromisso de se cuidar, mesmo nesses tempos que são muito fora da nossa rotina, e eu acho que, portanto, é interessante, você merece algo além. E o que pode ser esse algo além? Um mimo, pode ser, por exemplo, montar um grupo com seus pacientes para vocês terem momentos de conversar e de desabafar na hora de escolher o que comer, ou por conta do comer emocional. Então, olha, assim, nesse momento de quarentena, vamos fazer um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, para a gente poder se falar quando cada um estiver sentindo necessidade de um apoio, estiver se sentindo sozinho. Ou então, por exemplo, juntar receitas diferentes. Pô, eu tô vendo que agora você tem um pouco mais de tempo para cozinhar. Não estou falando que todos têm mais tempo para cozinhar, tá? Porque isso não é uma verdade. Não vale para todo mundo, principalmente com quem tá com criança em casa, tipo eu. Mas, enfim, sei que você está com mais tempo de cozinhar, já que agora você não está o dia todo no escritório. E se a gente fizer um caderninho de receitas, com receitas de coisas que você gosta? Então, assim, você sabe, entenda o que o seu paciente gosta, e de repente passa umas receitas para ele. Ou, de repente, assim, faz uma live só com os seus pacientes, faz uma live fechada, só com seus pacientes, para passar algumas orientações específicas que você acha interessante. Eu acho que é um super momento de você fazer com que o seu paciente se apaixone por você, fazer com que o seu paciente ache que você é o melhor ou a melhor nutricionista que tem por aí, e aí, com isso, você vai ganhando a fidelização dele. Por quê? Agora, para fechar, assim, falando de uma parte mais difícil disso tudo, tenho certeza que você está apreensivo, eu estou apreensiva, e todos os profissionais de todas as áreas estão apreensivos, porque as pessoas, a gente não sabe como vai ser o comportamento econômico das pessoas, a gente não sabe como vai ser, como que vai ser o mês que vem, né? Eu sou autônoma, eu ganho por consulta. Como que vai ser? Como que vai ficar? Como que meus pacientes vão ficar? Como que eu vou fazer, não só para atender, mas assim, será que eles vão poder voltar em consulta? Será que eles vão achar que esse acompanhamento nutricional continua sendo uma prioridade agora?
Então, assim, é um momento de muita incerteza, é um momento de muita dúvida. Eu estou incerta, tenho certeza que você também está. Então, eu acho que vamos para fazer algo criativo, para fazer algo diferente, para realmente assim mostrar para o seu paciente que isso é importante, que isso é legal e que ninguém é melhor do que você para fazer isso, porque você conhece ele, porque você está conversando com ele. É muito diferente, por exemplo, dele ouvir alguém falando no Instagram, ou dele ouvir alguém falando no Facebook, ou dele simplesmente ler alguma coisa a respeito do que ele deveria ou não fazer. É diferente, porque você senta, olha no olho dele, mesmo que seja pela tela, e conversa com ele, e entende ele, e ele vai entender qual que é a importância, porque você tem um vínculo. E esse vínculo é uma das grandes motivações que ele vai ter para seguir qualquer tipo de tratamento que ele tenha que seguir alimentar, seja por conta de uma patologia, seja de emagrecimento, seja do que quer que seja que ele foi te buscar para melhorar. Então, eu acho que é legal também pensar em formas criativas de enriquecer esse atendimento online e fazer com que os pacientes, por exemplo, sintam a sua importância, sintam a importância desse processo mesmo em momentos tão tumultuados como esse. Tá bom? Então, eu acho que eu vou ficar por aqui. Quem tiver mais qualquer pergunta para me fazer em relação a atendimento online, em relação à abordagem não prescritiva, qualquer dúvida, enfim, me procurem, tá? Eu estou aqui nas redes sociais, aqui no Facebook e também no Instagram, no @patriciabelotti.nutri. E nutricionistas que estão me assistindo, né, que são todos ou estudantes de nutrição, procurem também a Nutrir Educacional, @Nutrir Educacional, tem site, tem YouTube, tem Facebook, eles estão em todas as redes, tem Instagram também, com muito conteúdo gratuito. Eu falei na última live, vou repetir, porque a coisa continua da mesma forma. Aproveitem também esse tempo que a gente tem um pouco maior, um tempo um pouco mais ocioso, de novo, quem não tem filhos. Eu tô brincando. Mas sim, a gente tem um pouco mais de tempo para conseguir investir em algo. Então, ao invés de ficar investindo na piração, ficar pirando, ficar pensando, aproveita para estudar, aproveita para ver vídeo, aproveita para ler. E a Nutrir Educacional tem muito conteúdo que você vai achar bem interessante sobre isso, tá bom? Sei que tem vários vídeos meus. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a abordagem não prescritiva, é isso que eu ofereço para vocês ali. Tá bom? Então é isso, gente. Estou à disposição. Um beijo para vocês e bom restinho de semana. Até semana que vem.